Hoje eu quero falar com vocês de um tema muito delicado. Eu, em nenhum momento, quero. Já vou falar de antemão. Nós sabemos o tanto que as mulheres são abusadas, violentadas, né? Mas a gente esquece que homens também são. E por quê? Porque eu tô falando isso porque eu passei por uma experiência junto com um homem, né? Em que eu tive que intervir na situação. Por quê? Porque quem sabia era só eu. Então, quando eu fiquei sabendo, eu fui falar com essa pessoa e contestei. E acabou que ele me disse que sim, que ele tinha sido abusado na época que ele tinha sido internado numa clínica. A gente toma cuidado com quem vai visitar, tá? Ele é ex-usuário, né? Então ele foi há muito tempo internado. E uma pessoa que ia visitá-lo nessa clínica abusou dele e mais de uma vez. Primeiro quero deixar claro para vocês que o crime também não prescreve. É como é abuso incapaz, né? É que a gente não pode falar isso de vulnerável, mas é esse crime e não prescreve. Então, você pode passou tantos anos, não tem problema, pode representar. E a minha primeira reação foi é, de atacar ele. Pra vocês verem, eu, próxima à pessoa, ataquei. Isso foi recente. Total, já, né, madura, mas eu sou humana e eu não tô aqui pra mostrar uma falsa perfeição. Ataquei ele, assim, verbalmente falando. E fui ao meu médico conversar com ele como a gente agiria naquela situação. Ele falou, Tati, você tá colocando a vítima como criminoso. E eu fiquei, verdade, eu tô. Eu sei. Passou uns 3, 4 dias, eu já tinha digerido. Mas o que eu fiz? Eu fui representar no Ministério Público com ele, depois a parte civil que eles têm, que ele tem também uma. Essa pessoa se aproveitava muito dessa situação, acredito, pra ele ficar quieto, porque ele tinha muita vergonha, então. E na parte médica, porque entra espiritual e entra medicina. Gente, isso é muito importante. Não espiritualiza tudo. Eu vou dar um exemplo meu no final desse vídeo sobre saúde. E, enfim, ele tá medicado, essa pessoa, e tá num tratamento espiritual e físico. Eu não tô, em nenhum momento, como eu falei, fechando os olhos porque acontece com as mulheres. Eu tô abrindo os olhos de vocês porque acontece também com os homens. Só que a sociedade só olha para as mulheres, por quê? Porque acha que os homens são fortes. São fortes, gente. Olha lá numa clínica de dependente que tá tentando sair dessa, se eles estão fortes. Não, eles não estão, eles não sabem nem o que tá acontecendo, eles estão sedados. Então, assim, a primeira coisa que é importante falar para vocês, quando você, vamos lá, tenta você, se coloca num voluntariado. Eles não vão puxar a tua ficha toda pra ver se é bom, se é ruim, se presta, se não presta, criminoso, se não é. Não. Eles vão te aceitar. O que eu acho muito errado. Eu acho que deveria puxar tudo, ainda mais numa situação dessa, delicadíssima, né? Mas o criminoso aqui tem 60 anos, passou a vida inteira cometendo esses crimes, se escondia na igreja, mas não há nada em oculto que não seja revelado, certo? Pode demorar. E literalmente a casa caiu. Porque não foi só ele, né?
E eu tinha dito isso pra ele, quando você falar, outras pessoas não apareciam, né? Porque, graças a Deus, o Ministério Público é um órgão muito competente no Brasil, então a investigação deles é perfeita. E... Mas ele tinha também, assim, crimes contra a ordem econômica, gatos, lucros, escritura de casa não existia. Eu tô falando do criminoso, né? Do abusador. E isso foi muito vindo do Ministério Público amando, né? Porque eles, vocês sabem que eles gostam dessas coisas. Então a primeira coisa que vocês têm que fazer, denunciar. Homens. Porque na conversa que eu tive com o meu médico, ele me falou, os homens têm muita vergonha de denunciar, então muitos até se matam. Para não precisar contar. E não consegue lidar com a dor, acaba o quê? Sim, né? É muito importante que os homens não sintam vergonha. Você não é menos homem porque alguém abusou de você quando você estava numa situação de vulnerabilidade. Você entendeu? Eu entendi o que eu quis dizer. Vulnerabilidade. Você não é menos homem. Você é muito homem de você pegar, contar pra alguém de tua confiança e pra cima, faz a denúncia. Ah, mas é cristão, não tem problema. Tá na palavra. A justiça dos homens também. Então não tem essa não processar não. A pessoa tem que pagar pelo que fez sim. Na terra e diante de Deus. Porque se esconder atrás da Bíblia é um dos maiores pecados. Eu acho nojento. É a palavra que eu uso. Nojento. Porque você está se escondendo atrás de algo sagrado. Pra quê? Cometer abusos. Eu sei que é mês das mulheres, eu devia estar falando sobre as mulheres, mas eu não tenho script, eu falo o que Deus me manda. Então vamos lá, gente, eu falei que no final eu ia contar, né, porque nem tudo é espiritual. Eu entrei nessa batalha junto, quando eu entrei, entrou o quê? Espiritual. Mais uma guerra espiritual, pra minha coleção. Aí, eu comecei a me sentir muito fraca. Fisicamente fraca. E eu falei, não é possível, né, que seja só espiritual. E eu fui ao médico. O meu corpo, ele tem reações que realmente eu entendo, nem a medicina entende, com esses choques, né? E isso pra mim foi um choque da pessoa abusada, então, muito choque. Então, o meu corpo, ele teve a reação de tirar as vitaminas do meu corpo e não absorver mais. Por isso que eu estava super cansada. Então eu tive que tomar uma injeção e vários suplementos que eu estou tomando ainda, porque isso faz pouco tempo. Eu creio que essa permissão de Deus, de eu passar por isso até um pouco antes de gravar, foi há pouquíssimo tempo antes, foi pra contar isso com vocês, porque isso tá muito fresco na minha mente. Eu só tenho a dizer isso. Homens abusados também não se acolhem. Independente da situação. Vocês têm direito também. O Brasil é complicado, eu sei. Muitas vezes o criminoso se torna a vítima, mas não nesses casos. O Ministério Público é um órgão sério e você tem ele, Deus, que não falha. Coloca nas mãos dele. Então essa pessoa tem colocado um dia. Ah, Tati, mas caiu bem com você, pessoa que você, né? Quem conhece sabe que eu vou pra cima mesmo. Não é bem assim. Deus sabe quem coloca, onde coloca e com quem coloca. Tá? Então, assim, o meu recado é mais uma vez esse. Você não é menos homem porque abusaram de você um dia. Pensa nisso e Deus te abençoe.